Graça e paz, amados, passando aqui mais uma vez para gravar nossa mensagem de domingo às 15 horas no canal do YouTube. Nós queremos convidar você a assistir, a indicar para os seus amigos, e o tema desses dias é Deus é um Deus de movimento. Então, o tema de hoje é: o Senhor faz tudo com um determinado propósito. Nada no reino de Deus é feito por acaso, porque saiu do controle, porque... Não. Veja só, Provérbio 16:4 diz assim: o Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. Então você imagina que na economia de Deus já está tudo determinado. Vamos ter uma palavra de oração antes de começar a gravar a ministração. Pai, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concede de ministrar a tua santa palavra para o teu povo. Sabemos, Senhor, que é um privilégio e uma responsabilidade. Por isso, eu te peço nessa manhã que o Senhor me conceda a unção do teu Espírito Santo, para que essa palavra seja ministrada com ousadia, com sabedoria, com poder, e que ela possa propor nas pessoas tudo aquilo que está embutido na própria palavra. Também, Senhor, capacita os nossos ouvintes para que também eles sejam ungidos pelo Espírito Santo para compreender espírito de revelação e de sabedoria naquilo que está sendo ensinado nesse momento. E a Ti, Senhor, nós queremos dar toda a honra, toda a glória e todo louvor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados, muitas vezes nós ficamos bastante confusos, decepcionados, aborrecidos, porque muitas das coisas que nós planejamos saem do nosso controle e as coisas não acontecem exatamente como você planejou. Quero lhe dizer que isso é para o seu bem e é para o meu bem, porque Deus, que sabe todas as coisas antecipadamente, Ele vai vetar algo na sua vida e na minha vida que não venha a ser bom para nós. Então, mesmo que no primeiro momento você não tenha percepção, você não tenha entendido, você não tenha compreendido o propósito, o objetivo, mas como se trata de Deus, você e eu devemos ter sempre um coração agradecido, um coração quebrantado, um coração grato a Deus, porque Ele nos ama tanto, que sempre Ele tem o melhor para nós. Então, muitas das vezes, Deus aborta um determinado projeto nosso porque não é bom, porque lá na frente vai nos dar problema. Então, para evitar que você venha a ter esse problema, Deus de antemão já cancela para você ter menos problema. Então, se conforme com aquilo que está acontecendo, confia no Deus que você serve, porque Ele tem sempre o melhor para você e para mim. Nesse caso aqui, a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas com um propósito. Nada no reino de Deus é feito sem propósito, inclusive você e eu. O propósito de Deus para a sua vida e para a minha é que nós sejamos iguais a Jesus. Porquanto aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme aqueles, filho, para que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, quando Jesus veio a esse mundo, ele era unigênito de Deus, filho único. Depois que ele aqui esteve, ensinou, fez a obra da salvação, ele voltou para o Pai não mais como unigênito, mas como o primogênito de muitos irmãos. Então, o propósito de Deus para a sua vida e para a minha não é comer, beber e dormir, é nos aperfeiçoar no caráter de Cristo. Nós precisamos alcançar a estatura de varão perfeito, porque no céu só entra pessoas iguais a Jesus. Então, eu e você temos que nos submeter a esse tratamento para que Deus opere em nós aquilo que é do seu agrado, aquilo que é do seu querer, que é para o nosso próprio bem. Então, tudo na vida humana é debaixo de um propósito. Então, imagine vocês que Deus até criou o ímpio para o dia da calamidade. No dia da calamidade tem que ter alguém para fazer a barbaridade. Então, Deus já estabeleceu isso para que as coisas funcionem perfeitamente na economia de Deus. Vamos ver o que nos diz Efésios, capítulo 6, de 10 a 13. Ele diz assim, ó: finalmente, depois de todas as recomendações que ele deu lá em Efésios 6,
Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores dessas trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Amados, a Bíblia disse um dia para os discípulos: eis que eu envio para o meio de lobo, como ovelha para o meio de lobo. Sede, pois, prudente, simples como as pombas e prudente como a serpente. Deus sabia o que ele estava falando. Ele não ia nos mandar para o meio de lobo simplesmente para a gente ser devorado. Em primeiro lugar, quando ele nos diz que vai nos enviar para o meio de lobo, ele vai junto conosco. Em segundo lugar, dentro da batalha espiritual que nós vivemos, Deus já estabeleceu a armadura de Deus, que é uma ferramenta que nós vamos utilizar para nos proteger contra as astutas ciladas do diabo. Porque ele diz aqui que a nossa guerra não é contra seres humanos, mas sim contra principado, potestade, forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Então, eu e você temos que ter sabedoria, temos que ter a percepção que, embora a gente esteja vivendo num mundo tenebroso, existe uma guerra, meus amados, que está ao nosso redor. Nós estamos inseridos nesta guerra e você tem duas opções: se preparar para essa guerra e vencer, ou dar uma de desentendido e levar uma derrota fragorosa. Deus não quer que eu e você tenhamos derrota. Por isso, ele já preparou tudo o que é necessário para que a gente possa passar por essa batalha sendo mais que vencedores. Então, você precisa utilizar toda a armadura de Deus. Imagine você, aquela armadura de um soldado romano. Feche os olhos aí e visualize, né? O soldado romano, todo paramentado para a guerra. Aquilo é uma similaridade com a nossa armadura espiritual. Então nós precisamos entender que isto não é uma brincadeira. Se Deus deixou esse ferramental para nós, nós não podemos fazer pouco caso. Nós temos que levar a sério e vestir em todo o tempo essa armadura, porque a guerra está aí, meu amado. Você queira ou não, você goste ou não, você acredite ou não, a guerra existe. Então só tem uma maneira de você vencer esta guerra, é se fortalecer no Senhor e no seu forte poder. Olha só que coisa linda. Vistam-se de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as astutas ciladas do diabo. A armadura envolve o capacete da salvação na cabeça, couraça da justiça no peitoral, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, o calçado, colocando o cinturão da verdade. Depois temos o capacete, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo no Espírito. E para isso, vigiando com ações de graças, para que não seja dado o poder para vencer essa batalha. Então, essa armadura, ela tem 7 partes. 2 de ataque, que é a oração, e a espada, que é a palavra de Deus. E temos 5 de proteção, que é o capacete, o sangue de Jesus, a couraça da justiça, o cinturão da verdade e calçando os pés com a preparação do evangelho da paz. Se eu e você estivermos vestidos completo dessa armadura, querido, nada de mal vai lhe acontecer. Você vai simplesmente tirar de letra, porque o inimigo não vai poder te alcançar. Então veja bem, vistam toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Querido, o diabo ganha para preparar ciladas para você e para mim, para nos fazer cair na tentação, mas o nosso desafio maior é vencer a tentação e não cair nela.
Então ele diz que o motivo dessa armadura não é simplesmente um fato retórico, é que a nossa luta não é contra os seres humanos. Esse é o tipo da guerra que não adianta você ir com armas naturais, revólver, AR-15, fuzil, essas coisas que se usam na guerra moderna. Não, trata-se de uma guerra espiritual e as nossas armas têm que ser poderosas em Deus para destruir fortaleza, sofisma, tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, é uma guerra estratégica. Eu acho isso maravilhoso, porque Deus permite que eu e você passemos pela guerra, mas ele já, primeiro, ele está conosco nesse momento, segundo, ele nos reveste de toda a armadura necessária para você tirar de letra nesta guerra. Então ele avisa aqui que a nossa guerra não é contra seres humanos. Tem muita gente que confunde, acha que ele tem que brigar com a esposa, com o pastor, com o governo, com o patrão. Não é nada disso, meus amados. Nossa guerra é contra os poderes espirituais da maldade, contra o mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Essa guerra, ela começa na nossa mente. A nossa mente é o campo de batalha onde nós desenvolvemos a guerra. Por isso, a primeira peça da armadura é o capacete da salvação. Você sabe que os motoqueiros são sensíveis a muitos acidentes. Por isso é obrigatório usar o capacete, porque no momento de uma queda, de uma colisão, ele vai estar com a sua cabecinha protegida. E assim é também na batalha espiritual. Agora, na verdade, essa guerra ela não se trata aqui no planeta, aqui na Terra, aqui no chão. Não é uma guerra de solo, é uma guerra nas regiões celestes. Então, quem luta verdadeiramente as nossas guerras são os anjos de Deus que lutam a nosso favor. Porém, cabe a nós dar os comandos necessários para que eles façam a guerra lá nas regiões celestes. Então, meus amados, para com esse negócio de querer ficar fazendo guerra com as pessoas, porque você só vai se complicar. A nossa guerra é contra os poderes malignos. E aí, você e eu não vamos poder lutar cara limpa um com o outro. Então, tem que ser os anjos de Deus que vai defender a nossa causa e vai estabelecer a nossa vitória. Aí ele reafirma o processo. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Meu amado, você já parou para pensar que no seu dia a dia tem dias que são maus? Isso não é ilusão, não. Isso é verdade. A Bíblia diz que existem dias maus. Agora, se você tiver revestido de toda a armadura de Deus, você vai tirar o dia mau de letra, vai passar batido, porque você estará protegido pelo Senhor. E você tem que permanecer, meu amado, inabalável depois de terem feito tudo. Então, Deus não manda a guerra para nós para nos derrotar. Ele gosta de ver a gente agir conforme as instruções que ele dá, para que no final das contas, nós, depois de termos feito tudo o que nos foi mandado fazer, possamos permanecer inabaláveis. Eu amo o reino de Deus, amado, porque o reino de Deus é um reino inabalável. Não está sujeito à guerra, não está sujeito à inflação, não está sujeito à economia. É um reino inabalável. E eu e você, como filho do Deus Altíssimo, precisamos conviver nesse reino também debaixo dessa premissa de estarmos revestidos para não sofrer baixa, para não sofrer perdas, para não sofrer mais tribulação do que aquilo que é devido. Então, nós precisamos entender que mesmo estando numa guerra espiritual, Deus já preparou as ferramentas necessárias para que eu e você possamos estar usando isso. Agora, é muito importante a gente entender que na vida do cristão nós temos fases da nossa vida e é preciso estar atento às mudanças nessa fase, porque muitas das vezes a gente é muito acomodado, a gente é muito conservador e não quer saber de mudança, não quer saber de mudar de fase, de patamar.
e aí você vai ter problemas sérios com o Senhor. Olha o que nos diz ali, Êxodo 3, 9 a 12. Diz assim: pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu o envio a Faraó, para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me a Faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que eu sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus nesse monte. Analisa um pouco a situação de Moisés. Moisés foi nascido lá no Egito, e ele já nasceu debaixo de uma sentença de morte. O faraó deu uma ordem para que todas as crianças do sexo masculino fossem mortas ao nascer. Mas Deus tinha um plano com Moisés. Eu quero lhe dizer, meu querido e minha querida, que quando Deus tem um plano na sua vida, você só vai partir desse mundo quando cumprir a sua missão. Enquanto você não cumprir a sua missão, você permanece aqui. Portanto, seja diligente, seja esperto e desenvolva o seu potencial, desenvolva o seu chamado, desenvolva a sua missão. Então, o diabo queria matar Moisés, mas acontece que Deus tinha um plano na vida de Moisés. Daí, a sua mamãe o ocultou na sua casa por 90 dias, e chegou o momento que ela tinha que dar um jeito, porque o menino estava crescendo, e logo ele poderia ser descoberto ali na casa dela, e ia ser uma tragédia. O que ela faz? Ela confia em Deus, prepara um cestinho, betuma ele, né, chamado de Moisés. Até hoje esse cesto é chamado de Moisés, em homenagem ao cara que foi dirigido esse cesto, é o Moisés. E aí a mãe põe a criança no cesto e coloca no rio, perto de onde estava se banhando a filha de Faraó. E manda Miriam, que era a irmã mais velha de Moisés, acompanhar o cestinho para ver o que ia acontecer. E o cesto vai rio abaixo, e quando chega no lugar que a filha de Faraó está tomando banho, ela se depara com o choro do bebê e ficou espantada, porque Moisés era muito bonito, e ela resolve tirar aquele menino da água para criar ele no palácio. E aí, a irmã de Moisés já se apresenta para a filha de Faraó e diz: olha, se a senhora quiser, eu posso arrumar uma mãe de leite para o menino. Ela falou: é claro que eu quero, vai lá buscar. Imagine você os planos de Deus. Deus usou a própria mãe de Moisés para criar o filho dela no palácio de Faraó. Tudo bem, foi lá, Moisés passou os primeiros 40 anos numa atividade frenética. Ele estudou artes militares, ciência. Moisés foi um homem muito bem preparado para a missão que Deus tinha para ele, que era escrever os 5 primeiros livros da Bíblia. Então Moisés foi altamente treinado e ele era o comandante do exército de Faraó. Aconteceu que, por um incidente de percurso, que o próprio Deus previu, o próprio Deus permitiu, Moisés saiu do palácio e foi deserto afora, tendo ido parar na casa de Jetro, um sacerdote de Midian, que tinha 7 filhas, e Moisés era o único homem ali para ajudar as meninas a cuidar das ovelhas. Imagine vocês, queridos, Moisés passou 40 anos iniciais da sua vida sendo treinado, estudando, se preparando para uma missão. Aí Deus leva ele para o deserto e Moisés passa 40 anos no deserto cuidando de ovelhas. O tempo inteiro ali era bé, bé, bé. Aí eu te pergunto, o que adiantou Moisés estudar 40 anos e agora está com esse destino aí de ficar sendo pastor de ovelha no meio do deserto? Em tudo isso, Deus tem um projeto. Imagine, Moisés tinha uma fase, ele mudou aquela fase que ele tinha lá do palácio de Faraó e foi para ser pastor de ovelha lá em Midian.
De repente, ele está muito bem ali, e eis que lhe surge na frente uma sarça ardente. A sarça era um arbusto que queimava, estava pegando fogo, mas não se queimava. E Moisés se assustou com aquilo e começou a olhar para a sarça, e o Senhor falou da sarça: Moisés, tire a sandália dos teus pés, porque esse lugar que você está é terra santa. Moisés se assustou, mas fez o que a voz mandou, que era o próprio Senhor. Disse: Moisés, aí vem essa aí, vá, pois agora, que está escrito aqui, eu o envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés falou: você está de brincadeira comigo, Deus? Eu estou nesse deserto aqui há 40 anos cuidando de ovelha. Saí fugido do Egito porque matei um egípcio. Agora o Senhor me manda para lá, o Senhor quer que eu seja preso? Deus falou: Moisés, aquele faraó já foi embora, está tudo certo, eu vou te mandar para você fazer essa missão para mim, porque foi para isso que eu te preparei nestes 80 anos. 40 lá no palácio, 40 aqui no campo, e você vai ter mais 40 anos para levar esse povo ao lugar que eu quero, que é a terra de Canaã. Moisés começou a dar desculpa: Senhor, mas quem sou eu, Senhor? Eu não passo de um pastorzinho fajuto aqui do campo, não tenho condições. Aí Deus faz uma afirmação que eu quero chamar a sua atenção e a minha. Ele diz assim: Deus afirmou: eu estarei com você. Queridos, isso aqui faz toda a diferença. Se Deus estiver contigo, e eu tenho certeza que Ele está, nada nem ninguém vai te atingir. Porque Deus diz: eis que estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, Moisés não tinha que botar confiança nele, na força dele, na sabedoria dele, na capacidade intelectual dele. Deus foi muito claro: eu estarei com você. Ou seja, vamos junto. Eu vou te orientar, vou te dar a vitória, eu vou te dar as orientações necessárias para você fazer a minha missão, a minha tarefa. E aí ele disse, Moisés, porém, respondeu: quem sou eu para apresentar-me diante de Faraó? Deus afirmou: eu estarei com você, e esta é a prova de que eu o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte, Monte Sinai. Então, aqui está o grande desafio de Moisés. De repente, ele tem 3 fases na vida dele. Os primeiros 40 anos, que foi aprendendo, se desenvolvendo altamente. A segunda fase, mais 40 anos, no mato, só cuidando de ovelhas, sem ter ninguém por perto, a não ser o Jetro, que era o sogro, e as 7 filhas de Jetro, que ele já se encantou lá com a Midian. E aí, Midian é o nome da filha do Jefferson. Bom, não importa, agora eu não estou me lembrando muito. Então, ele só tinha essas meninas, as ovelhas e as campinas para cuidar das ovelhas. Ele estava muito bem ali, estava tranquilo, calmo e sossegado. Deus falou: ô Moisés, agora você bate em retirada, saia dessa fase e vai entrar numa terceira fase que eu preparei para você, que é tirar o meu povo do Egito e levar para a terra prometida. Então, meus amados, na cabeça de Moisés, isso realmente foi um trauma, foi uma dificuldade, e muitas vezes acontece na sua vida e na minha, quando Deus prepara novas fases para mim e para você entrar nesse aspecto. Mas Moisés obedeceu, apesar de todas as desculpas que ele deu. Mas, meu amado, quando Deus quer uma coisa, ele não aceita o não como resposta. Então é melhor você ceder logo, você entrar logo na bênção, do que ficar questionando Deus, como aconteceu com o nosso amigo Jonas, que foi parar na barriga de um peixe porque resolveu dizer não para Deus. Mas aí, quando ele viu a coisa complicada, inteligentemente ele voltou atrás e concordou em fazer o que Deus queria. Então Moisés aceitou e foi
tirar o povo do Egito. Você conhece a história, mas chega no momento que Moisés desobedece a Deus e Deus resolve não deixar ele entrar na terra prometida. Também era um propósito de Deus. Deus mandou ele subir ao monte Nebo, ver toda a extensão da terra, mas ele só via de longe, ele não ia entrar. E aí Deus mata Moisés lá no Monte Nebo. E vem a próxima fase, aí vem a próxima etapa que nós vamos aprender agora, que é Josué capítulo 1, verso 1 a 3, e que diz assim: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puser os pés, eu darei a vocês. Agora vocês imaginem a situação de Josué. Josué era um discípulo fiel, treinado de perto, o tempo inteiro com Moisés. Na verdade, o Josué era o comandante do exército de Israel. Muito competente, muito valoroso, ganhava todas as guerras que ele empreendia, mas chegou um momento que ele precisa mudar de fase. Tem que sair da fase de comandante de exército para ser pastor de gente. Meu amigo, isso é um trauma, isso é um problema, isso é uma dificuldade. É claro que Josué não estava preparado para isso, não queria fazer isso, mas ele terminou concordando, porque Deus prometeu que ia estar com ele. E tudo que Deus fez através de Moisés, iria fazer através de Josué. Até mesmo um lugar aonde Josué pusesse a planta dos seus pés, Deus iria conceder para a nação de Israel. Então, Josué começa a se preparar para assumir essa nova fase, depois da morte de Moisés. Então, Moisés foi embora. E agora? O povo não pode ficar parado no deserto, tem que dar continuidade. E quem que o Senhor escolheu? Um homem altamente preparado. O Josué foi treinado por Moisés para assumir o seu lugar tranquilamente. Ele era um cara inteligente, batalhador, firme nas posições, era a pessoa indicada. E aí Deus fala assim: Moisés, tão somente, olha só, ser forte e corajoso. Mas peraí, Deus dá essa palavra de encorajamento para um general de exército? Pois é, mas aí ser forte e corajoso não é para as batalhas terrenas que o Josué iria enfrentar, mas as batalhas espirituais. Primeiro, praticar a palavra, ensinar a palavra, obedecer a palavra. Então, você tem que ser muito macho, você tem que ser muito forte, você tem que ser muito corajoso para obedecer a palavra, porque a palavra muitas das vezes choca a gente. Então, a gente precisa estar firmado em Deus para não desobedecer. Por isso Deus disse: não se aparte, Josué, esse livro da tua lei, antes da tua boca, antes medita nele de dia e de noite, para teres o cuidado de fazer as coisas segundo tudo que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Além da promessa que Deus deu para Josué, que ele era com Josué, que ia estar sempre junto, vem a segunda promessa, que é as Escrituras Sagradas, que era a leitura da Torá, que era o livro da lei. Então, Josué não iria conduzir o povo ao seu modo, a seu bel prazer. Não. Havia as instruções contidas na palavra de Deus. Por isso é que o Senhor insistiu que ele deveria estudar a palavra de dia e de noite. Se você fizer, Josué, tudo como está escrito, você vai prosperar e será bem-sucedido. Você e todo esse povo. E com certeza Josué praticou isso.
E aí Deus continua com ele. Agora, pois, você, Josué, e todo esse povo, preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Aqui vem o primeiro desafio de Josué, com toda aquela comitiva, segundo alguns historiadores, 3 milhões de pessoas. Lá tinha um rio para eles atravessar e não tinha ponte, e não dava para atravessar a nado. Aí Josué fala, e agora, Senhor? Primeira dificuldade minha aqui é atravessar esse rio com esse povo todo. Aí Deus falou, faz o seguinte, pegue a arca, ponha no meio do rio com 4 sacerdotes e as águas serão cortadas e todo mundo vai passar pelo rio com o pé enxuto. Agora, quando a gente vê um negócio desse, a gente logo entende que é na nossa esquerda ou na nossa direita que Deus vai cortar as águas para eles atravessarem. Só que as coisas de Deus é muito diferente. Deus cortou as águas a 30 quilômetros de distância para dar tempo à água escoar em todo o leito do rio. E imagine você, aquele povo todo esperando, né? Os 4 sacerdotes lá com a arca no meio do rio e nada do rio baixar. E aí falou, mas e aí, Senhor, como é que fica a promessa? É aí, meu amado, que a promessa é algo que acontece na sua e na minha vida, mas você precisa exercer fé, perseverança, confiança. Ele não se desesperou, porque a água não baixou de imediato. Eu não sei quanto tempo levou, mas posso lhe avançar que não foi instantâneo, porque aquele rio fez uma parede de água lá atrás e o leito do rio começou a secar, começou a ficar com pouca água até que secou. E aí vem a primeira oportunidade para o povo realmente passar o rio com o pé enxuto. Mas aí vem a segunda prova, a segunda dificuldade. Moisés atravessou todo o povo, parou em frente a Jericó. Jericó era uma fortaleza altamente fortificada. Desculpa aí o pleonasmo, mas só para enfatizar o ponto. Dizem que as muralhas de Jericó eram tão largas que dava para passar carros, que naquele tempo não tinha, mas que hoje daria para passar carros. E aí aquela cidade altamente fortificada, o povo parou para ficar esperando a ordem de Deus. E aqui vem um ensinamento muito grande. Eu e você, amados, precisamos esperar ouvir as ordens do Senhor. A gente não pode sair por aí feito uma barata tonta, fazendo as coisas do nosso jeito. Quando Moisés olhou a altura daquelas muralhas, e com todo aquele povo ali, ele falou, bom, agora ferrou, porque como é que a gente vai entrar nessa cidade? E aí vem mais uma vez a questão de você buscar a Deus, de você estar consciente, de você estar ligado no reino. E uma certa manhã havia um anjo muito forte, mas que não era como anjo, era como um soldado. E Josué se aproxima desse soldado e fala, ô prezado, me diga uma coisa, você é dos nossos ou dos adversários? Olha que pergunta ingênua do nosso Josué. E o anjo falou, não, eu sou da parte do Senhor e vim aqui para lhe dar instruções de como nós vamos fazer para entrar nessa cidade. Você vai fazer o seguinte, Josué, você vai dar 7 voltas nessa cidade, uma para cada dia. Você contorna a cidade e entra para o acampamento. No último dia, você vai dar o grito de comando para entrar na cidade. Agora, amados, não tem cabimento uma ordem dessa. Você vai dar 7 voltas, uma por dia na cidade, e não pode fazer barulho. Os sacerdotes vão na frente com as trombetas, mas não pode tocar.
a arca vai na frente, os sacerdotes vão atrás, mas você só dá uma volta e para. No outro dia, volta, faz o mesmo processo. Amado, se você não for uma pessoa muito crente, muito firmado, você não passa por esse processo. Porque aos olhos humanos, isso é uma doideira. Como é que você vai entrar numa cidade onde você vai reunir uma vez, 2 vezes, 6 vezes? Então, o povo faz isso. Agora, você imagina aquele povo lá dentro da cidade, como eles estavam nervosos, como eles estavam preocupados, porque eles não sabiam o que iria acontecer. Então estava todo mundo em polvorosa. E o pessoal do Josué, cada dia, dava uma volta sobre a cidade e parava no acampamento. No último dia, o Senhor deu a ordem. Quando vocês rodearem a cidade e chegarem no ponto de partida, todo mundo vai dar um grito. Não sei se foi assim ou se foi de outra forma. E vocês vão perceber que as muralhas vão cair. As muralhas vão descer o solo. E aí os soldados de Israel vão entrar, cada um onde estiver, e vai tomar a cidade, vai destruir, vai matar todo mundo. Só preserve a família de Raabe, que foi a prostituta que deu cobertura para os espias, deu a instrução do caminho que eles deviam voltar, e ela teve a promessa de que Deus iria poupá-la com toda a sua família. Então ela colocou uma fita vermelha na frente de casa, e naquela casa ali ninguém podia tocar, porque era a casa de Raabe e da sua família. E, mais uma vez, Josué obedeceu à risca as instruções do Senhor e teve a grande conquista da cidade de Jericó. Então a vida cristã, meus amados, é feita de desafios, de etapas. Imagine você que cada uma situação dessa era uma etapa que Josué precisou passar. Então, na sua vida cotidiana, é a mesma coisa. Você vai passar por etapas, você vai passar por mudança, e você não pode resistir, porque as mudanças são planos de Deus. Deus tem planejado coisas grandes para você e para mim. Então a gente não pode ficar acomodado para não seguir em frente. Então, nós vemos aqui que Josué aceitou a mudança de patamar de comandante do exército para ser pastor da nação de Israel, para ensinar o povo, conduzir o povo. Foi um desafio, porque ele não estava preparado, mas Deus, quando ele disse, eu estou com você, essa é toda a diferença na sua e na minha vida. Se Deus verdadeiramente estiver conosco, a vitória é garantida. Mas a vitória é garantida quando nós batalhamos com as armas espirituais que o Senhor nos recomenda. E olha que tem uma promessa maravilhosa em Mateus 28:20, que diz assim, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Gente, debaixo dessa promessa, nós não temos que ter medo de nada, porque Deus é poderoso e Ele que está conosco conduzindo as vitórias. Mas nós vemos aqui a grande dificuldade do ser humano é se submeter a essas mudanças que o Senhor promove na sua e na minha vida. Então, se você não estiver disposto a mudanças, você vai permanecer na mesmice. Então, meus amados, que essa lição dessa semana te leve a abrir mão, né, dos seus pontos de vista, das suas ideias preconcebidas, e esteja aberto para o novo de Deus. Deus faz novo todas as coisas. Diz lá em Apocalipse, eis que tudo está feito. Eu fiz tudo de novo. Então, Deus é um Deus de novidade. Então, não fique sendo muito conservador, porque você vai ter dificuldade de andar com Deus. Deus é um Deus que está sempre criando coisas novas. Ele quer que você tenha a mente aberta também para essa condição. Então, que nós possamos entender as fases que Moisés viveu na sua vida,
que Josué viveu na sua vida, que é um paralelo àquilo que você pode estar vivendo hoje, àquilo que você pode estar passando. Então eu quero orar, agradecendo a Deus por essa palavra e pedindo ao Senhor que você possa se abrir para o novo, que você possa estar confiante em Deus. Pare de confiar no seu taco, pare de confiar em você mesmo e confia totalmente no Senhor. Se Deus diz, eu sou contigo, vai que é sua, Tafarel. Ninguém vai te derrotar, ninguém vai lhe vencer nesta guerra. Agora, se você for sozinho, meu amado, aí se prepare para a derrota, porque sozinho você não chega em lugar nenhum. Você só vai ter vitória se Deus estiver com você. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, muito obrigado por essa palavra. Eu peço que o Espírito Santo, Senhor, complete a obra no coração dos irmãos. Naquilo, Senhor, que eu não fui capaz de mencionar, de explicar, de justificar, que o Espírito Santo complete para que as pessoas se sintam liberadas, se sintam gratificadas a fazer as diretrizes que o Senhor tem para cada um de nós. Abençoa, Pai, cada um dos nossos que estão nos ouvindo agora, e nós queremos desde já pedir que o Senhor nos ensine, Pai, através do Espírito Santo, a praticar esses princípios na nossa vida, porque são princípios de vida, são princípios de bênção, são princípios maravilhosos aos quais nós precisamos estar sensíveis e participando com eles. Também, Senhor, a Ti damos honras, glórias e louvores em nome de Jesus. Agora, querido, nós temos um momento muito especial, que é o momento da semeadura. A Bíblia diz que quem não semeia, não colhe. Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. E quem não semeia nada, não colhe nada. Então, meu Deus, nós sabemos que o Senhor não precisa de dinheiro, mas o Senhor precisa nos ensinar a ser generosos, a repartir, a abençoar, a semear na vida do ministério. Então, meu Deus, que nesse momento as pessoas possam se dispor no seu coração a fazer uma oferta de amor através de um Pix, que eu vou citar o número. É 41 9 9979 6625. Repetindo, 41 9 9979 6625. Queridos, é muito simples fazer um Pix. Pega o seu telefone aí, digite esse número e faça a transferência para nós. Imediatamente o banco vai nos comunicar e nós vamos estar orando, confirmando a sua oferta e pedindo para Deus liberar uma bênção sem limite para a sua vida. Portanto, faça seu Pix agora e experimente o novo de Deus. Experimente algo que você nunca experimentou através de uma oferta. Faça essa oferta porque Deus vai honrar a sua vida. Querido, se esta palavra lhe abençoou, eu peço que você compartilhe ela com pelo menos 5 pessoas diferentes, para que mais pessoas alcancem, meu amado, esse ensinamento, sabendo que tem muita gente fora das igrejas, mas você não pode ficar fora da palavra de Deus. Está fora da igreja, mas ouça a palavra, pratique, que você vai ser grandemente abençoado. Então, se inscreva no canal, a P. Eliezer e a JPV, se inscreva no canal, acene o sininho aí, bote o seu like se gostou ou não, para que toda vez que a gente ministrar alguma coisa, o YouTube lhe comunique para você, então, poder assistir. Pai, damos a Ti, nesse momento, toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. E fazemos isso, Pai, em o nome poderoso de Jesus. Amém, amém e amém.